Fala galera, mais um Pergunte ao Guru. É o 15º. Então, todo domingo aí, se você que tem alguma dúvida a respeito de bike, ciclismo, o que tem relacionado a isso, só deixar aqui embaixo no canal que eu respondo por escrito ou na próxima semana, no próximo vídeo, beleza? Bom, a primeira pergunta aqui do Rodrigo Martelli. Boa tarde, minha dúvida é a seguinte. Moro no interior paulista, em Itápolis, que fica a região de Araraquara, lugar onde não tem muitas subidas fortes. Estou interessado em uma BMC Team Machine, no entanto, ela se classificaria como uma bike mais para montanha. Mas há times do Tour que usam ela para todos os terrenos, estou certo? Sim, está certo. No meu caso, valeria mais a pena partir para uma bike aero, ou não há tanta diferença assim dessa BMC para uma bike aero? Bom, Rodrigo, é o seguinte, a questão de uma bike aero, essa questão aí, eu já tive bike aero e hoje tenho uma bike all-round, que é uma Tarmac, e eu acho que é o seguinte, algumas fábricas, como a própria Specialized, elas pararam de fazer bikes somente aero. A BMC tem a Team Machine e também tem a Time Machine Road. Só que o que vai acontecer? Uma bike aero, ela vai ser muito mais pesada e vai ter uma geometria que quando você for fazer uma prova que tenha uma subida um pouquinho mais complicada, ela já não é tão boa. Eu lembro que eu tinha uma Venge, que era uma bike que eu gostava demais, a Venge da primeira geração. Para andar aqui onde eu moro era maravilhosa. Mas eu fui fazer, por exemplo, o Brasil Ride Road, que tinha um pouco de subida, eu percebi diferença entre ela e uma Tarmac, que foi a bike que eu peguei depois. Então, eu acho que pra gente assim que tem uma bike de estrada e quer fazer tudo e quer de vez em quando fazer um lugar que tem uma subida um pouquinho maior, eu acho que uma bike all-round é o que compensa mais. Por quê? Porque ela não vai ser tão pior do que a bike aero no plano. A diferença não é tão justificável assim. E numa subida de serra, ela vai ser bem melhor do que uma bike aero. Essa é a minha opinião e o que eu já tive de experiência. Então, se eu fosse você, eu pegava a Team Machine, que é uma bike maravilhosa. Já tive duas bikes da BMC e essa Team Machine é uma bike maravilhosa. Bom, essa é do Pablo Alves. Olá, Bike Guru, beleza? Segue minha pergunta. Por que em provas clássicas que apresentam eixos de gravel em seu percurso, como a Strade Bianche, os ciclistas não utilizam bike de gravel ou cyclocross? É opcional para o ciclista que corre prova do ACI ou ele é obrigado a utilizar Speed Road Bike oficial? No caso de não haver possibilidade de usar uma gravel numa prova de trecho de gravel, quais seriam as adaptações feitas na bike de Speed para enfrentar uma prova como a Strade Bianche? Muito legal sua pergunta, Pablo. Aliás, agora, dia 6 de março, nós temos Strade Bianche. O que acontece? Tanto Strade Bianche como provas onde você tem os paralelepípedos, se fosse só o gravel ou só o paralelepípedo, com certeza uma outra bike seria mais eficiente do que uma road bike, uma bike de estrada. Por quê? Por exemplo, no paralelo, a bike que melhor anda, isso eu vi e participei de prova por experiência própria, é uma mountain bike, com um pneuzão largo, porque ali o negócio é feio. E na Strade Bianche, a mesma coisa, seria uma gravel bike, com pneu com os cravos pequenos, como aqui, por exemplo, a minha Cervelo Aspro tem um pneu com os cravinhos pequenininhos. Só que o que acontece nessas provas? São trechos. E a maior parte da prova é em asfalto, e o asfalto é perfeito. Então você vai ver a Strade Bianche a semana que vem, você vai ter longos trechos de asfalto intercalado com alguns trechos de gravel. Então o que os caras fazem? Eles colocam pneus mais largos na bike, usam uma calibragem um pouco mais baixa do pneu, isso aí tanto na Strade Bianche como nas clássicas de paralelos belgas, tá? Para quê? Para que a hora que chegar nas partes de gravel ou nas partes de paralelos, a bike seja um pouco mais confortável. Na questão do gravel é um pouco diferente da questão do paralelo, porque no gravel você pode escorregar. Só que as estradas que a gente tem lá na Toscana, na Strade Bianche, elas são muito boas, mas tem a questão de você poder, de alguma maneira,
perder o controle da bicicleta. Mas aí, como todos usam praticamente a mesma ideia, tá? Fica igual para todos. Ah, mas e se um pegar uma bike gravel com um pneu largão? Na verdade, o que vai acontecer? Na parte de asfalto ele vai sofrer muito, ele vai perder muita energia. Então, se fosse só gravel, aí sim. Mas, como a gente tem gravel e asfalto, você vai ter essa diferença aí, tá? Próxima pergunta do Fábio Martins. Fala, Guru, beleza? Tenho uma dúvida sobre calibragem do pneu tubeless. No pneu vem a indicação de calibragem com o mínimo de 40 PSI e máximo de 60 PSI. Utilizando tubeless, quando normalmente podemos utilizar de calibragem mínima. Meu peso é de 71 kg e minha roda é de carbono. Bom, Fábio, o que acontece? Os pneus tubeless, eles colocam a calibragem mínima de 40 PSI, mesmo os pneus de gravel ou os pneus de speed. A calibragem máxima você tem que respeitar, porque a probabilidade do pneu pular fora do aro é grande. Já aconteceu comigo e já aconteceu com pessoas que eu conheço, de colocarem 80 PSI no pneu que está escrito 60 e o pneu pula fora. Agora, você colocar menos, eu já fiz experiência, aliás, eu ando sempre com menos do que tá e nunca tive problema. Por quê? Os aros que, por exemplo, que eu uso na minha bike são para tubeless, então eles já têm aquela garrinha, né? São hooked, né, que o pessoal fala, para pneu específico para tubeless, então dificilmente vai sair do aro. Eu, por exemplo, você pesa 71 kg, eu peso 64 kg, eu estou pesando. Eu uso 21 libras na frente e 25 atrás na minha gravel bike. E os pneus que eu uso estão falando que não pode usar menos de 40 e nunca os pneus saíram do meu aro. Tá? Mas é claro que a gente está fazendo isso por nossa própria conta e risco. Mas andar com 40 PSI na terra com um pneu gravel é muito ruim, tem que ser mais murcho e o tubeless possibilita isso aí. Aí a pergunta do Gabriel Ramos. Fala, Guru, já pedalou em rolo fixo? Infelizmente. Tem algum segredo para gastar menos o pneu? Eu usei um pneu desses por 1 hora e tive que varrer o local de tanto pó de borracha que saiu do pneu. Tem algum segredo, ajuste ou algo assim? Gabriel, não tem ajuste. É claro que o seu rolo, não sei qual é, deve ter vários ajustes de pressão, tal, tem vários modelos de rolo. Tem aquele rolo também que você põe a bike e já tem um cassete no rolo e você põe a bike lá e usa. Esse seria o ideal. Agora, existe o caso de pessoal que faz pneu só para rolo. Existem fábricas que fazem pneus para você usar no rolo para tentar resolver esse problema aí, tá? Então, tem também a questão de ter pneus maciços ou um pneu mais resistente para usar no rolo. E a questão do uso do rolo, tem gente que não tem como treinar nas ruas, nas estradas, durante a semana, pedalar no rolo. Eu acho que a melhor opção é o rolo onde você coloca a bike lá com o cassete que está lá e tira a roda da bike de trás. Mas não é barato. Aí a pergunta do Luiz Pelódia. Guru, meu caro, teria como dar uma indicação rápida de uma roda de alumínio e uma roda de carbono speed para bike com freio a disco que tem um bom custo-benefício? Não sei se já fez vídeo sobre isso, mas para quem é iniciante como eu, há tanta informação na internet, em geral, que quanto mais eu pesquiso, mais confuso eu fico. Valeu e parabéns pelo canal. Luiz, é complicado. Hoje roda tem muita opção mesmo, tá? Muita opção mesmo. Então fica até complicado eu falar de uma marca aqui, ó, da marca tal é melhor, da marca tal é pior. Não, é difícil, tá? Então, o que eu penso, tá? Uma roda de carbono nem sempre vai ser a opção com o melhor custo-benefício. Às vezes você acha umas rodas de alumínio que tem um peso bom e que tem um excelente custo-benefício. Uma das rodas que eu acho legal, que se eu não me engano, acho que não estão mais sendo fabricadas, mas às vezes você acha até usadas, são umas rodas da Specialized de alumínio, são as SLX 24. Elas são de alumínio, tem esse perfil mais baixo de 24 mm, são leves e são excelentes rodas, sabe? Mas, se eu não me engano, essas rodas não são mais fabricadas. Roda de carbono é caro, né? Então, se custo-benefício, às vezes você acha uma roda usada aí para vender, mas como é disco,
dificilmente você vai achar um preço barato, porque já é roda mais nova que tem pouco uso, então dificilmente você vai conseguir um bom custo-benefício. E a última pergunta do Danilo Carreiro: Guru, bom demais. No guidão de speed, qual a referência para acertar na medida e não termos aquelas dores no ombro? Bom, Danilo, essa questão de guidão, de largura de guidão de speed, antigamente era pela largura dos ombros. Hoje já não é assim. Então eu acredito o seguinte: eu tenho duas bikes, eu tenho uma bike de speed, eu tenho uma gravel, eu tenho uma ciclocross. Na speed eu uso um guidão 40 mm. Na gravel e na ciclocross eu uso um guidão 42. Então não é só a questão da largura dos seus ombros, é como você fica na bicicleta. Na road bike, na speed, eu fico mais lançado. A frente é mais baixa, eu fico mais com o corpo mais assim, ó, na bike. Então meus braços ficam mais esticados, então eu uso um guidão 40, um pouquinho mais fechado. E nas outras duas, como eu fico um pouquinho mais ereto, são bikes para andar na terra, velocidade menor, eu uso um guidão 42. Então eu acho que não tem mais essa história de certo e errado. Você pega no World Tour, que são os profissionais do ciclismo de estradas, pega o André Greipel, que é um cara com um ombro largo, ele usa um guidão 40, porque ele é sprinter. Então essa dor no seu ombro não é a largura do guidão, provavelmente, é o seu bike fit. Então vai num bike fitter, vê isso aí direitinho, que ele vai te falar, vai te colocar certinho na bike. Talvez possa ser o guidão, um guidão muito largo ou muito estreito, também tá. Mas não é só a largura do guidão que vai dar dor no ombro. Beleza, galera? Bom, então isso aí foi mais um Pergunte ao Guru. Deixa aqui nos comentários as suas perguntas, que a semana que vem eu respondo para vocês. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E até mais, galera. Abraço!